Muito bem. Disséramos então aí no vídeo anterior do Marshall, né? O que ele pensou, o que ele articulou e tal, e por que se torna o tataravô, bisavô da economia, né? Ele se torna professor de economia lá na Universidade de Londres e tal, e leciona durante muitos anos. Agora, ele está incerto nesse final do século XIX, ou seja, no pensamento da burguesia estruturada, no movimento liberalismo bem consolidado e tal, né? Então, veja bem, essa burguesia é chamada pelo Hobsbawm, que é historiador já falecido, né? Que essa estruturação aí faz parte da era do capital. É a burguesia da era do capital. Então, essa era do capital, né, é uma burguesia que você pode bem compreender nos filmes, né? O tipo, a lógica que existia. Aí então você assista aquele filme Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito. Que esse filme é de uma autora, Austen, né? Jane Austen, e ela retrata a época dessa burguesia, final do século XIX, né? Dos casarões da Inglaterra, da sociedade burguesa, dos saraus que tem, né? Dos bailes e coisa e tal, do qual que era o ideal de vida. O ideal de vida passava por um piano, passa por um piano, né? O próprio Marshall fala, por exemplo, sobre a questão do aluguel do piano. Está refletindo sobre isso porque precisaria ter o piano para poder ensinar as filhas a tocarem, porque uma mulher dessa burguesia tinha que saber tocar piano. Nesse filme Orgulho e Preconceito, você tem lá umas filhas, e tem uma lá filha que está tocando piano e tal, só que canta muito mal. Pelo menos na opinião das irmãs que estão lá e tal, ela pede para ela parar de cantar o piano, né? Mas o tocar o piano fazia parte do almejo burguês, da distinção de classes, da autojustificação das próprias posições de classe social, né? Quer dizer, eu sou burguês e tal, e eu tenho condição de ter o piano. Quem não tem piano faz parte da classe ralé, né? Essas posturas sensoriais do conhecimento, determinada habilidade estar nas mãos da classe burguesa, faz a distinção social. E o Alfred Marshall está inserido nessa aí. Quer dizer, eu não sei, não tenho certeza se ele fumava cachimbo ou charuto, né, mas fazia parte dessa burguesia desse final do século XIX ali, de meados para frente, esse tipo de postura, né, dessa burguesia estabelecida lá, né? Então, desse Orgulho e Preconceito, você vai ver que tem uma série de questões que não são abordadas nos livros de economia. Por exemplo, a mulher não tem voz nem vez nessa época. A mulher não tem. Nesse Orgulho e Preconceito, o cara lá, ele tem 5 filhas, né? 5 filhas, acho. 4, que seja, não importa o número. Nenhuma delas tem condições de herdar a patrimônio do pai, porque a herança se destinava sempre aos homens. As mulheres estavam fora. As mulheres estavam fora, não tinham condições. Então elas precisavam casar-se para receberem alguma propriedade. Quer dizer, a propriedade era uma coisa dos machos. E o Alfred Marshall está situado nessa sociedade, né? Machista, e que não dava à mulher o direito de falar. Então veja bem como a gente tem que olhar bem e conhecer a história, né? Quando a gente trabalha, pensa, olha a história do Karl Marx, a gente vê a Jenny, a esposa dele, né? E os conflitos todos que ele viveu com a sua família, os filhos que teve, a morte prematura, né? Os sofrimentos da família do Marx. A gente tem que comparar isso com a estrutura familiar e a lógica que cerca essa família do Alfred Marshall. O Marshall, quando era professor, ele teve uma aluna, uma das primeiras alunas a entrar no curso de economia na Universidade de Londres foi uma tal de Mary Pelley. Ela era brilhante, era uma pensadora extremamente inteligente, atenta, né?
E, assim, ela tem uma beleza, sabe, você olha para ela, é difícil achar umas fotos dela na internet, mas se você procurar, você acha. Mary Peley Marshall, né? Quando ela era jovem, ela tinha, assim, um rosto que chama atenção, nariz afilado, né? Afilado, típico dos britânicos ali. Uma boca carnuda, né? E um olhar fundo e penetrante. Essa Mary Peley aí, ela é brilhante, foi brilhante. Ela terminou o curso e defendeu ali e tal, né? Só que ela não podia receber a colação de grau ali, porque mulher não podia, né? Não podia se graduar. Então, essa Mary defendeu ali o final dos trabalhos dela na universidade com louvor, mas ela não podia se graduar, não podia ter a titulação, não podia ter reconhecimento. E um pouco antes disso já ela tinha casado, porque esse Alfred Marshall viu nela a beleza dela e tal, né, e foi atrás da menina e casou com ela, com essa Mary. Pois bem, essa Mary depois escreveu junto com o Alfred Marshall um livro sobre a economia industrial da Inglaterra e tal. E o Marshall, vamos falar a verdade aqui, né? Porque o nosso negócio não é esconder as coisas. O Marshall, o Alfredo, pensou que o negócio de mulher é ficar na cozinha, tocando piano. Nada de ficar bancando inteligente ainda. Ele tinha um ciúme louco dessa mulher. Ciúme da inteligência dela, da capacidade que ela tinha. Porque era o normal, era o machismo naquela época. Ninguém questionava isso aí. Então o Marshall, né, entendia que a mulher não tinha nada para dizer. Nem essa mulher dele. E na verdade ela não conseguiu o espaço próprio. Ela foi obliterada. Mesmo que esse livro da economia política, na verdade tem em grande dose de contribuição dela, o pensamento dela, a articulação das coisas dela para a obra. E o nome só aparece do Alfred Marshall. O dela desapareceu. Então, mesmo que você discorde da economia do Marshall ali, né, lembre que atrás dele a grande articuladora do pensamento é a esposa dele, e não o próprio Alfred Marshall. Ela, aliás, deu aula, ela foi dar aula de economia, ela era simplesmente, os alunos amavam ela. Porque, lógico, ela tinha uma presença, né, uma argumentação muito clara e tal, né, e era uma mulher fascinante. Então ela foi uma professora respeitadíssima, mas ela desapareceu do cânon da história econômica, né? Ela foi a primeira mulher a realizar exames finais na Universidade de Cambridge, por exemplo, foi a primeira. Ela passou com todas as honras possíveis, mas não pôde ser reconhecida a sua graduação, a sua capacidade, né, por causa do machismo. Então veja bem, essa sociedade burguesa estava estabelecida. Aí o que eu quero destacar aqui para você? Veja, o Alfred Marshall leu Karl Marx. Leu. Só que, bem na verdade, ele não entendeu. Né? Ele não entendeu e achou chato o que o Marx escrevia. Porque o Marx não, assim, é um pensador muito complexo, muito enraizado na filosofia germânica. O Marx é um pensador, ele fez doutorado em Hegel. Né? Você veja, a comparação aqui seria entre Hegel, na filosofia alemã, e o utilitarismo do Mill, que domina a filosofia inglesa. Então o problema de Marshall foi a incompreensão da estrutura filosófica que estava sendo carregado na Europa continental e que embasa o pensamento de Karl Marx. Né? Além da não compreensão do pensamento de Marx, Marshall tinha um outro problema também, o problema de classe social. O Marshall refletia para a sua própria classe burguesa, como fez depois o Keynes. Né? O Keynes jamais se juntou ao Partido Trabalhista e falou, não, eu não sou da classe trabalhadora. Né? Então, você tomar a economia de Keynes como de alguma significância para a classe trabalhadora, não dá. Porque o Keynes não reflete para os trabalhadores, ele reflete para a classe a qual ele pertence, que é a classe esclarecida, dos gentlemen, do Sir Keynes. A mesma coisa acontecia com Marshall.
Então Marshall não entendeu, não conseguiu entender a obra de Karl Marx, por causa do diferencial filosófico, né? Faltou condições filosóficas da compreensão da obra, e também por um outro problema. Marshall não estava na mesma classe social, ele não percebia os problemas de classe que o Marx percebeu, né? Então, em conclusão aqui é o seguinte, você que se interessa por economia, entenda bem o seguinte, a matemática não explica o mundo, né? E os modelos da matemática também não vão dar resposta para as coisas da vida. Você precisa compreender o que são classes sociais. Não adianta você falar do MCT se você não for até o movimento, não conhecer. Sabe, o economista que não põe a mão na terra nunca vai conseguir entender de fato o significado da luta de classes. O que significa o trabalho se nunca trabalha, né? Você pode pegar o Excel, montar as planilhas do Excel bem bonitinhas e tal, né? Mas se não compreender o que é a vida do operariado, você vai desenvolver as teorias econômicas típicas do Marshall, né? Da burguesia esclarecida. Ou seja, trata-se de manter e de explicar como que se ganha dinheiro para os capitalistas. Agora não se trata de explicar como que a classe proletária, que só tem a prole para se agarrar, né? Como essa classe vai fazer para sobreviver, né? Então o Marx tem preocupação pela condição humana, o Marshall tem preocupação pela condição burguesa, né? O Marshall não tem preocupação do horizonte social, ele está preocupado com a burguesia com a qual ele convive, né? A burguesia que toca piano. Então a questão é que sem contato com os problemas reais da sociedade, os problemas desaparecem. Não porque eles deixam de existir, mas porque a pessoa não vê. Você na sociedade capitalista hoje, a questão toda é ocultação dos problemas e marginalização dos problemas para que eles não sejam vistos, não sejam percebidos, não sejam refletidos. Vai fazer economia? Fantástico curso você tem para fazer na tua vida. Agora, se não tiver os olhos bem atentos para o significado da competitividade social, você vai fazer uma economia, refletir uma economia apenas para a manutenção do status quo. Daí o que Marx disse sobre essas pessoas, sobre esses economistas, ele chama economistas vulgares. Porque o trabalho deles é serem psicofantas. Psicofantas era uma atividade que existia na Grécia Antiga, que era o cara contratado para gritar pega ladrão, quando alguém ia comer os figos da plantação, né? Os caras estavam com fome, iam comer figo, daí tinha um cara, pega ladrão, né? Você quer fazer economia para quê? Para ser um gritador de pega ladrão? Para ficar a favor das classes dominantes aí, que se preocupam em resguardar o seu dinheiro contra aqueles que não têm? Alfred Marshall, né? O que tem que lembrar dele é principalmente a Mary Pelley Marshall, que era a mulher dele. Essa sim, vale a pena. Um abraço para todo mundo aí.